A história de Israel continua até chegar a um momento em que a monarquia é estabelecida em Israel. O primeiro rei de Israel foi Samuel, depois veio David e depois veio Salomão. Com a morte de Salomão, conforme ensina o Taná, a monarquia se divide em dois reinos, dois povos, dois países, duas nações completamente independentes. A história pode ser resumida assim. Salomão, com o objetivo de obter a paz em suas fronteiras, com suas cidades, estados, vizinhos, cometeu a loucura de se casar com 700 mulheres estrangeiras. E até são esses casamentos que são totalmente aberrantes para nós no século XXI, faziam parte da cultura daquela época. Porque quanto mais mulheres uma pessoa tinha, mais importante ela era. Salomão caiu nessa armadilha cultural de seus dias. E pensou que, como uma medida política importante, se ele se casasse com os países ao seu redor, casando com as filhas desses reis, ele teria paz com eles. Lembre-se de que estamos falando de um conceito de país que não temos hoje. Antigamente, uma cidade era um país. Qualquer cidade antiga que fosse cercada por uma muralha, essa cidade era um estado, era um país. Quando está falando aqui de 700 mulheres, está falando de 700 cidades-estado que estavam ao redor de Israel, com as quais Salomão fez pactos de não agressão, para incrementar o comércio e evitar a guerra. Mas não satisfeito com essas 700 mulheres, ele também casou com 300 concubinas, 300 cidades-estado mais, em todos os círculos que estavam ao redor de Israel para evitar a guerra. Melhorar a economia e trazer o paraíso comercial para Israel era a sua estratégia. Ou o que ele não calculou é que atrás dessas 1000 mulheres havia 1000 sogras também, que ele teve que incorporar a todo esse pacote. E o resultado disso é que essas mulheres encheram Jerusalém de altares pagãos, de altares a deuses estranhos, a deuses que Israel nunca conheceu. E isso atraiu a ira do Eterno, que decide quebrar o reino de Salomão. Mas por amor a Davi, Hashem decide: vou fazer isso depois que você morrer. Por amor a Davi, não vou destruir seu reino agora. Vou esperar você morrer. Depois que você morrer, vou destruir seu reino. Na época, Salomão tinha um ministro das finanças, que era filho de Yosef, pela via de Efraim, ou seja, um efraimita. Esse filho se chamava Jeroboão. Enviado por Salomão para cuidar dos assuntos financeiros entre as tribos do norte, ele é surpreendido no caminho por um profeta, que lhe traz uma mensagem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Assim está escrito: e esse homem, Jeroboão, era valente e esforçado. E vendo Salomão, o jovem, que era um homem ativo, encarregou-o de toda a casa de José. Encarregou-o de toda a casa de José. Aconteceu, pois, naquela época que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou no caminho o profeta Aías, silonita, e este estava coberto com uma capa nova. E estavam os dois sozinhos no campo. E Aías, tomando a capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o eterno Deus de Israel: eis que eu quebro o reino da mão de Salomão, e a ti vou dar 10 tribos, e ele terá uma tribo, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram Astarote,
deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, a Moloque, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazer o que é correto diante dos meus olhos e meus estatutos e meus decretos, como fez Davi, seu pai. Mas não tirarei nada do reino de suas mãos, mas o manterei como rei todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem eu escolhi, e quem guardou meus mandamentos e meus estatutos. Entre parênteses. Aqui há um grande ensinamento para todos nós. Há coisas terríveis que ainda não aconteceram em sua vida, apesar de estar fazendo coisas erradas, porque você ainda tem uma mãe orando por você em casa, porque você ainda tem um pai orando por você em casa. Mas não pense, nem passe pela sua cabeça que porque está fazendo as coisas que Deus não quer que você faça e tendo prosperidade, isso significa que Deus está bem com você. Basta sua mãe morrer ou seu pai morrer, ou aquele que vive intercedendo por você morrer, para que coisas terríveis sejam tiradas de você. Portanto, anda em santidade, anda em justiça diante de Deus. Não valorize sua vida em relação a Deus pelo bem que você está indo. Valorize sua relação com Deus na medida da sua obediência à vontade do seu Pai que está nos céus. Salomão não tinha a menor ideia de um terrível decreto que estava se aproximando dele. Lá no caminho, longe do palácio, Deus estava emitindo decretos sobre ele, mas por amor a Davi, seu pai, ele faria isso nos dias posteriores, não nos seus próprios dias. Não tirarei nada do reino de suas mãos, mas o manterei como rei todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou meus mandamentos e meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho e o darei a você, ó estrios. E darei a seu filho uma tribo, para que meu servo Davi tenha uma lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para colocar o meu nome. Eu te tomarei e tu reinarás em tudo o que tua alma desejar e serás rei sobre Israel. E se ouvires todas as coisas que te mandarei, e se andares nos meus caminhos, fazendo o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei contigo e te edificarei uma casa firme como edifiquei a Davi, e te entregarei Israel. E afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Por isso Salomão procurou matar Jeroboão. Mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, se refugiu com o rei do Egito e esteve no Egito até a morte de Salomão. O que temos aqui? Temos uma das profecias mais espetaculares de toda a Bíblia hebraica. Temos uma profecia na qual quebram-se todos os códigos. Deus Todo-Poderoso intervém contra a lei para salvar a lei. Vou explicar este conceito aqui, porque é extremamente importante. Olhem aqui para o quadro, por favor. Deus estabeleceu Efraim, primogênito profético, e Deus estabeleceu Judá como monarquia. Quais são as duas funções de Efraim em Israel? Quais são as duas funções do primogênito quando seu pai morre? Cuidar e preservar o sonho de seu pai, não é mesmo? Mas não a monarquia. A Efraim não foi dada a monarquia. A quem foi dada a monarquia? A Judá. O cetro não será tirado de Judá. Por isso que Jacó diz em sua profecia: Judá não será tirado. Diante de você se curvarão todos os seus irmãos, prestando-lhe as honras reais correspondentes como a tribo monárquica de Israel. Não há nenhuma profecia aí que faça de Efraim objeto da monarquia. Efraim é o primogênito profético para cuidar e preservar o sonho de seu pai.
mas não para ser rei. A monarquia é exclusivamente de Judá. No entanto, Aías, como profeta enviado de Hashem, faz algo que vai contra esse esboço. Ele promete um Jeroboão, que é um descendente de Efraim, o reino de Israel. Como isso é possível? Como é possível que, se o Eterno, através da profecia, escolhe apenas Judá como destinatário monárquico? agora, através do profeta Aías, essa profecia é quebrada e entregue a Jeroboão, que não é da casa de Judá, a monarquia de Israel. Como é possível? A resposta é a seguinte: Deus coloca linhas vermelhas em seu trato conosco, e Deus cumpre sua promessa e respeita nosso livre-arbítrio. Mas quando cruzamos a linha vermelha, fixada por Hashem, e colocamos em risco o sistema que o próprio Deus criou, Deus Todo-Poderoso reserva-se o direito de intervir, corrigir as coisas, fazer as mudanças necessárias até salvar o sistema. Olhe para os cananeus, quando Abraão recebeu a promessa da terra onde moravam, para então os cananeus. O que Deus disse? Seus descendentes terão que ficar 430 anos em uma terra estrangeira e não poderão vir aqui, porque ainda não atingiram, não chegou ao auge o pecado do cananeu nesta terra. Deus não podia intervir e entregar aquela terra a Abraão e sua descendência, pois os cananeus ainda possuíam aquela terra. Deus não ia violar isso, esperou pacientemente para ver o que iria acontecer. E só depois que os cananeus cruzaram a linha vermelha, Deus se viu no direito de intervir para salvar o sistema, e por isso o fez. Vocês sabem, possivelmente, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, na disputa pela Casa Branca. E vocês sabem como estava a situação em novembro de 2016, entre o candidato Donald Trump e a candidata democrata Hillary Clinton. Hillary Clinton ia ganhar essa eleição, não havia dúvida. As pesquisas a favoreciam. Muito superior a Donald Trump. Os recursos econômicos que o Partido Democrata tinha para essas eleições superavam várias vezes as possibilidades dos republicanos. Além disso, os próprios republicanos não estavam com Donald Trump. Se não houvesse possibilidades de Donald Trump ganhar essas eleições, o Partido Democrata poderia estar festejando antes da vitória. Estava seguro. Todas as pesquisas a davam como vencedora. E ela perdeu. Por que ela perdeu? Porque cruzou a linha vermelha. Hillary Clinton fez duas coisas que não se pode fazer diante de Deus. Ela foi para a África. E ela pediu a uma feiticeira africana para fazer um feitiço, para protegê-la e vencer as eleições. Eu tenho uma foto. Quando ela se inclina diante de uma bruxa na África, para que com seus poderes a protegesse e vencesse as eleições. Ela contou como uma bruxa. E não no Deus de Israel. E a segunda coisa que ela fez foi prometer para um departamento dos Estados Unidos, sem fins lucrativos, que cuida das clínicas de aborto, um recurso econômico enorme se ela ganhasse, para que até crianças de 8 meses de gestação fossem abortadas. Ela pensou que com isso iria ganhar o voto de toda aquela gente. Mas ela cruzou uma linha vermelha. E ao cruzar essa linha vermelha, Deus interveio e tirou a vitória das suas mãos. O mesmo aconteceu na Venezuela, quando estavam concorrendo Chávez e o judeu Capriles. Todas as pesquisas indicavam que Capriles venceria. Capriles fez algo que lhe custou as eleições. Um judeu foi até onde estava a estátua da Virgem de Coromoto, que é a Virgem Maria na Venezuela. Ele se ajoelhou diante dela e fez uma promessa. Ele cruzou a linha vermelha e perdeu as eleições. Quando nós cruzamos essas linhas vermelhas e nós não sabemos qual é a linha vermelha, Deus sabe.
Quando nós cruzamos essa linha vermelha, Deus se reserva o direito de intervir no nosso livre-arbítrio. Deus se reserva o direito de intervir até nas promessas, corrigir o sistema e salvar o sistema. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Deus vai cumprir essa promessa. Mas Salomão violou os mandamentos de Hashem. Salomão cruzou essa linha vermelha, e ao cruzar essa linha vermelha, Deus intervém sobrenaturalmente através do profeta Aías e faz algo que vai contra tudo o que tinha dito antes para salvar o sistema. Então ele entrega 10 tribos de Israel a Jeroboão. Ele rasga o manto em 12 pedaços e diz que esses 10 pedaços são para você. Vou dividir Israel em 2 partes. 10 tribos vão formar um reino e você será o rei. E vou deixar uma tribo aqui por amor a Davi. Não por Salomão, por amor a Davi. Vou deixar uma tribo aqui para que Judá continue reinando. Quantos estão comigo até aqui? O que aconteceu agora? Acontece algo interessante. De alguma maneira, Salomão, que ainda vivia, soube desta profecia de Aías e disse que tinha que eliminar Jeroboão. Ele tomou a lei em suas mãos. Mandou procurar Jeroboão para matar. Jeroboão percebe o plano e vai para o exílio. Ele vai para o Egito e se esconde lá no Egito. E Salomão morre. O que acontece quando Salomão morre? Se você não entende o que acontece quando Salomão morre, não vai entender nada disso. Isso é o que vou explicar agora. Só que vamos fazer uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro, mudar de posição, beber um pouco de água e voltamos.